Boa tarde, meus irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, hoje, agora e sempre. Sempre é muito bom, né, ter essa oportunidade de estar aqui conversando sobre essa doutrina maravilhosa, né, que nos consola, que nos ajuda a refletir sobre a nossa caminhada. Nós vamos falar de um tema, a purificação íntima, um tema muito bacana, né? Onde nós vamos fazer uma reflexão muito grande, pelo menos eu fiz da minha parte, o quanto ainda temos que melhorar, o quanto ainda que temos que caminhar nessa vida para ser pessoas melhores. E se encontra no livro Caminho, Verdade e Vida, por Chico Xavier e pelo Espírito Emmanuel. É a lição número 18, né? Uma lição muito bonita e que eu falo mais uma vez para vocês, quem puder ler esse livro, vai ter várias passagens muito bacanas, né? Que eu vou dizer assim, que eu sempre digo que a gente ganha um presente, né? Não é fácil, é difícil, tá? Fazendo esse tipo de trabalho, que a gente sabe que a vida nossa é corrida, temos várias responsabilidades, mas a gente também tem que ter responsabilidade com Cristo. Eu acho que, inclusive na lição, ela nos dá essa reflexão, né? Para que a gente possa se trabalhar melhor. E eu acho que esse trabalhar espiritual é uma das coisas que a gente precisa fazer, que é estudar, é procurar conhecer mais essa doutrina, se aprofundar, né? Porque o conhecimento ele é muito importante, mas quando é um conhecimento que a gente leva para a educação, esse conhecimento nos é para sempre. Não é um conhecimento só que eu li por ler, mas que eu li, que eu refleti, que eu aprendi, que eu tirei lição para a minha vida. Então, eu acho que isso é muito importante para todos nós, né? Sabemos que isso é um caminho que nós estamos seguindo e que nós procuremos, com nossos esforços, sempre estar melhorando nesse sentido. O texto começa com o versículo do apóstolo Tiago, no capítulo 4 e no versículo 8, que diz assim: Alimpais as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Então, Emmanuel traz esse versículo, né, do apóstolo Tiago, que ele estava dando essa mensagem, né, para as pessoas lá que estavam com ele. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Então, só esse textinho, né, só essa parte desse versículo, ele já nos leva a fazer algumas reflexões, né? A gente precisa, né, limpar as mãos, ou seja, ele quer dizer a mão no sentido de ação, no sentido da gente procurar fazer essa modificação, né? Essa mão que deve estar em serviço, e que se a gente possa fazer uma reflexão, que esse serviço das nossas mãos, né, esteja aos nossos serviços, mas também ao serviço do Cristo, né? Então ele também coloca a palavra pecadores, né? A limpar as mãos, pecadores. Os pecadores que somos todos nós, né? Nós somos pecadores e sabemos disso, né? E que a gente precisa ter essa consciência de se melhorar, né? Que a gente pode estar se melhorando a cada dia. Então, esses pecadores é justamente aquela questão da gente se desviar da lei de Deus. Então, a gente peca quando a gente se desvia da lei de Deus, né? Então, ele coloca aí que a questão de pecadores nesse sentido, né? Que a gente precisa se trabalhar e não se desviar da lei de Deus. Esse é um caminho e um esforço que nós temos que fazer a cada dia na nossa vida. Ou seja, procurar ao máximo seguir essa lei, né? A lei de Deus, né? E se a gente
conseguir, né, esse esforço de seguir a lei de Deus, consequentemente a gente vai por um caminho bom, a gente vai se purificando, como ele coloca aqui, a purificação. Oh, meu irmão, se purifique, né? Então, se a gente se esforçar, se nós nos esforcemos nesse caminho de seguir a lei de Deus, a gente já está dando um passo muito, mas muito grande na nossa caminhada. A gente sabe disso, né? Mas ele também entende que nós somos pecadores, que ainda temos falhas, que ainda temos defeitos, que mais na frente, no texto, a gente vai ver o que ele coloca aqui. Emmanuel faz as colocações dele no texto, né? Então ele também diz que a gente tem que ter duplo ânimo. Olha só, ele coloca que nós devemos ter duplo ânimo. O que é isso, duplo ânimo? É porque ele sabe o quanto a gente precisa fazer, né? A gente precisa estar motivado, estar se trabalhando a cada dia, se esforçando o máximo que a gente pode ter, pode ser, para que a gente possa seguir. Muitas vezes a gente quer ir para uma reunião pública, né, e dá aquele desânimo, dá aquela coisa de preguiça, né? Aí é nessa hora que ele diz que a gente precisa ter duplo ânimo, irmão. A gente precisa ter duplo ânimo, a gente precisa se policiar, né? Para que a gente possa ter esse duplo extra, ou seja, essa força extra, para que a gente não deixe de ir para a reunião pública, para que a gente não deixe de ir para um trabalho fraterno, né, de uma campanha do quilo, de uma sopa, de um pedágio na casa, que a gente não contribua, de certa forma, fraternalmente, né? Porque ele diz que a gente precisa dessa força, né? Mas não só se a gente pensar em relação a essa força no sentido de ser só para a casa espírita, mas para a minha vida também. Eu preciso ter força extra, porque às vezes o desânimo bate na nossa vida e a gente fica triste, a gente fica, né, cabisbaixo, mas a gente tem que elevar o nosso pensamento a Deus e pedir a Ele, como o apóstolo Tiago está dizendo aqui, força dupla, duplo ânimo, para que a gente possa seguir adiante, porque a nossa caminhada é longa e a gente precisa cada dia se melhorar. A gente precisa ainda fazer muita coisa para que a gente possa seguir, ou seja, volto a dizer de novo, voltar com a bagagem menos pesada, né? mais leve. E para que isso aconteça, a gente precisa fazer essas mudanças na nossa vida. Então veja só, nós só estamos falando aqui só um pouquinho do versículo de Tiago, né? Quanta coisa tem para que a gente possa melhorar, né? Só um versículo aí de Tiago que ele nos coloca essas reflexões. Ele ainda diz purificar os corações, né? Que a gente precisa, meu irmão, a gente precisa. A gente sabe, a gente, a gente sabe o quanto a gente precisa ainda melhorar a nossa caminhada. Então, meus irmãos, é uma coisa que ele pede para a gente purificar o coração, porque o coração é a base, né? Jesus já veio há 2000 anos explicar o amor, mostrar que o amor é importante, né? Para nossa vida, e é só com o amor que a gente consegue mudar as coisas. Então ele pede para a gente purificar o coração, porque o coração é base primordial que da nossa consciência. Então veja que só nessa primeira parte ele já nos coloca essa reflexão, né? Aí Emmanuel continua num texto que ele diz o seguinte: cada homem tem a vida exterior, conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima, da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. Olha só o que Emmanuel nos traz. Verdade, né? A gente, às vezes, a nossa vida, a vida exterior, todo mundo sabe, os que nos rodeiam sabem como nós somos, o que nós fazemos, né? Onde a gente trabalha, né?
qual é a religião que a gente tem, né, o que a gente faz ou não faz. Mas a questão aqui, né, a vida íntima, na qual nós próprios é que sabemos. Ninguém sabe, né? Só Deus, Jesus, né, que sabe um pouco da nossa intimidade. Mas as pessoas que estão ao nosso redor, elas não sabem da nossa intimidade. Então, é essa intimidade, né, que ele coloca quando ele fala da purificação, que a gente precisa trabalhar esse eu interior, né, para que a gente possa se melhorar, para que a gente possa crescer, mas que ninguém sabe, né? Quando eu falo ninguém, é no sentido dos encarnados, né? Aqui, né? O encarnado não sabe, porque até os espíritos podem até saber um pouquinho, né? Da nossa intimidade, do que a gente está pensando ali, né? Mas se a gente pensar como encarnado, eu não sei o que fulano está pensando. Eu posso até ser simulado com a pessoa, tá rindo, né, para ela, mas na minha intimidade eu tô lá, tô dando um exemplo, né, que não é só para a gente entender, que não é uma coisa boa meu pensamento em relação a ela, é falsidade, não é verdade? Então ela não está me conhecendo, ela não conhece meu íntimo. Esse íntimo só que conhece sou eu, e eu preciso, desculpa, e eu preciso trabalhar esse meu íntimo, né? Para que eu possa me melhorar. E ele continua no texto, ele diz assim: o mundo interior é a fonte de todos os princípios, princípios bons e maus, e todas as expressões exteriores guarda aí os seus fundamentos. Ou seja, veja quanto ele está aqui nos colocando para que a gente reflita isso. A questão do mal está dentro de mim e do bem, né? Eu preciso me conhecer muito bem e saber trabalhar muito isso dentro de mim, porque a gente ainda tem muito isso, esse sentimento, né? Esse sentimento às vezes de ira, esses sentimentos que vêm na nossa mente, né? Ruim. Então veja que isso está dentro de cada um, porque os exteriores você sabe, Fernando é um rapaz, é uma pessoa alegre, Fernando gosta de jogar futebol, Fernando gosta disso, Fernando gosta daquilo. É muito simples, porque todo mundo está vendo esse lado meu exterior, mas o lado interior dentro de mim, né, as pessoas não conhecem. E esse é o lado, né, que a gente precisa, né, trabalhar ele muito bem. Outro ponto que ele coloca, né, ele diz assim: em regra geral, todos somos portadores de grandes deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Olha só, irmão, que coisa verdadeira, né, que Emmanuel vem nos trazer para que a gente possa refletir. Em regra geral, ele está afirmando: todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Ou seja, nós somos doentes, precisamos a cada dia nos melhorar, né? Mas como disse Jesus, ele não vê para os bons, ele vê para os doentes, né? Então a gente está com Jesus, Jesus está com a gente, Jesus vai nos ajudar a que a gente possa melhorar essas nossas deficiências, essas nossas deformidades, né, que nós temos ainda. Então precisamos fazer essa retificação que Emmanuel nos leva aqui, né, para que a gente possa retificar, que a gente possa melhorar, que a gente possa colocar um olhinho lá na nossa engrenagem interior, para que ela possa deslizar de forma melhor, né? Não é assim que a máquina funciona, né? Se a gente pensar em relação como se fosse uma máquina, que aqui a gente está dando um exemplo, a gente precisa desse olhinho, desse olhinho nessa máquina interna, nessa máquina interior nossa, para que a gente possa, né, ser mais indulgente. Ser mais indulgente. Então a gente precisa trabalhar isso. Então nós precisamos fazer essa reflexão, né? Para que a gente possa
melhorar como pessoa. Então, meus irmãos, ele continua. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Olha só, irmão. Não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar, aceitar a aceitação de verdades religiosas, operar adesão verbal e ideológica edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra de elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. Então ele está dizendo aqui que não é fácil, e na verdade não é, né, meus irmãos? Não é fácil, né? Fazer essa purificação, né? Exige que a gente tenha muito esforço, né? Como é que conhece os espíritas? Pelos esforços que ele faz, né? Então a gente precisa fazer esses esforços, esse esforço na nossa caminhada para que a gente possa nos purificar mais, né? Então, isso é um ponto que a gente precisa se melhorar, né, bastante. Aí tem uma questão no livro dos Espíritos, é a 895. Se vocês puderem, depois dê uma lida nessa questão 895, que ele diz, além dos defeitos e dos vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o sinal mais característico da imperfeição? E ele coloca aqui que é o interesse pessoal, né? As qualidades morais, frequentemente, são como a adoração colocada sobre objeto de cobre e que não resiste à pedra de toque, ou seja, é uma casquinha, né? Aquela casquinha ali, mas se você tocar nela, ela quebra. Ou seja, a gente precisa se trabalhar, porque na verdade, como a coisa está dentro da gente e é íntima, quando toca numa ferida, como a gente fala assim, né? Toca naquela feridinha onde nós mostramos as nossas qualidades, né? Ou a nossa não qualidade. Então é preciso também que a gente reflita sobre isso, que a gente faça essa reflexão. Então leia essa questão 895 do Livro dos Espíritos e faça uma reflexão sobre o que está lá no Livro dos Espíritos, nos ensinando, nos mostrando que a gente faça essa reflexão, né? Para que a gente possa. Porque dizer, irmão, quando a gente ele fala aqui, aceitação de verdades religiosas, né? Ou seja, eu dizer que eu sou espírita, tudo bem, você é espírita, né? Mas na hora que vem uma prova, que vem um momento difícil, que eu sou testado, aí eu mostro quem eu sou. Então, ele coloca isso, que é difícil, não é simples do que se parece. Não é eu ser só espírita, né? É eu vivenciar, na verdade, o espiritismo. Dizer que é espírita é muito simples, mas vivenciar o espiritismo, né? Como disse o apóstolo Paulo, Cristo vive em mim. Né? No momento que ele disse que Cristo vivia nele, no momento que ele aceitou, que ele fez a mudança na vida dele, de ser perseguidor e ser um seguidor do Cristo, ele teve que ir para um lugar, né? Ficar lá recluso, fazendo as reflexões, né? Se aceitando, se purificando, se melhorando, para ele chegar ao ponto de dizer que Cristo vive em mim. E a gente tem que dizer que a gente é um espírito que vive o Cristo. A gente precisa dizer isso, a gente precisa se trabalhar, a gente precisa ler várias vezes a pergunta 895 para saber se a gente só é, né, aquela casquinha, como ele diz, que é uma douradora num cobre, né? Que quando se bate, ele vai quebrar. Então a gente tem que se trabalhar muito no nosso dia a dia para que a gente seja um espírita melhor. Mas o apóstolo Tiago, ele continua, o apóstolo Tiago, Emmanuel coloca aqui, que diz assim, o apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava os discípulos a limpar-se as mãos, isto é, retificar-se a atividade do plano exterior, né? Ou seja, limpar a mão é a renovação, é a ação em relação ao que está acontecendo na minha vida exterior. Como o que é que eu estou fazendo na vida exterior hoje, né?
Qual é os ambientes que eu frequento? Quais é os pensamentos que eu tenho aqui nesse mundo exterior, né? O que é que eu estou fazendo, né? Para que eu possa me melhorar. Ele coloca isso, né? Aconselhava os discípulos a limpar-se as mãos, isto é, retificar-se as atividades do plano exterior, renovar-se suas ações ao olhar de todos. Ou seja, como é que eu estou me comportando hoje, irmão? Quais são os meus comportamentos? Para onde é que eu estou indo? Que lugar eu estou frequentando? Não estou dizendo que você frequente nenhum lugar esse A e B, não. Que você reflita. Que lugar é esse que eu estou indo? O que é que eu estou fazendo? Com quem eu estou andando? Né? Quais são as minhas ações no mundo exterior que vai levar para a minha mudança, para a minha reforma, para a minha ação de uma pessoa melhor. Então veja que ele já aconselhava, né, a população, ou seja, os discípulos que estavam com ele, para que fizesse essa renovação das ações, ao olhar de todos, né? Porque, irmão, assim, ao olhar de todos, para que ver que você está dando o primeiro passo. É a mesma coisa de você ir para uma sopa, de você participar de um pedágio. Muitas vezes você talvez esteja ali, o seu coração não esteja nem com a pureza que deva estar. Mas a gente entende que você já está tendo uma ação, você já está fazendo uma renovação, você já está fazendo alguma coisa para mudar a sua vida. E com certeza, de você participar disso, de um trabalho edificante, de um trabalho que você está vendo que está fazendo um trabalho fraternal de ajudar as pessoas, com certeza essa mudança vai acontecer frequentemente na sua vida. Mas ele pede para que a gente faça isso, nessa renovação, né? Então ele diz, olhar todo, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação no sentimento, no recinto sagrado da consciência. O sentimento, meus irmãos, a gente precisa trabalhar esse sentimento, né? Esse sentimento precisa ser trabalhado, né? Então, a renovação de sentimento que a gente tem que fazer, né? Que o sentimento está muito ligado, a gente liga o sentimento, aí vai para o pensamento. Então, esse pensamento, se ele não for um sentimento bom, um sentimento edificante, ele vai gerar um pensamento que não é bom. Então, a gente vai entrar com afinidade com os espíritos equivocados, que vai se aproveitar desses pensamentos e vai nos levando a uma situação difícil. Muitas vezes entramos nesses sentimentos, né, que pode nos, como é que eu posso dizer, pode nos levar a situações de dificuldade, que muitas vezes é por esses pensamentos que a gente começa a ter sentimentos em relação às pessoas, sentimento de mágoa, sentimento de ingratidão, né? Então são sentimentos que vai trazer pensamentos que não são agradáveis, e principalmente a Deus e a Jesus. Então a gente precisa, ele alerta, né, para que a gente possa purificar esse sentimento, no sentido sagrado da nossa consciência, olha só. Olha o que ele coloca, no sentido sagrado de nossa consciência. Então, né? Então a gente precisa realmente fazer isso, né? Então ele fala que esse sentimento também é apenas conhecido pelo aprendiz na solenidade indevasável dos seus pensamentos. É o que eu falei, né? Então o aprendiz que ele coloca sou eu, né? É você, é o aprendiz que a gente está aqui como aprendiz, né? Nessa caminhada da vida, né? A gente está aqui aprendendo, se melhorando. Então, mas está dentro do seu sentimento e dos seus pensamentos. Ou seja, ele está nos alertando, já alertava os discípulos dele para ter cuidado, né, com os pensamentos. Aí ele continua, o companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar, ou seja, Tiago, companheiro valoroso do Cristo, não se esqueceu de afirmar que isso
é trabalho para os de duplo ânimo. Aí ele coloca aí aquela questão lá do primeiro, né, que a gente falou. O companheiro valoroso do Cristo, Tiago, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é um trabalho para os de duplo ânimo, ou seja, não desanime, né? Que a gente precisa ter o ânimo, que a gente precisa ter esse extra, você precisa que a gente tenha essa força, né? Porque, irmão, eu vou dizer uma coisa, amar quem nos ama é muito fácil. Amar quem nos ama é que é difícil. Amar os inimigos é que é difícil. Amar os amigos é fácil. Aí é que entra a palavra duplo ânimo. Porque eu amar quem não me ama e amar o inimigo, eu tenho que ter duplo ânimo. É isso que ele quer dizer pra gente, né? E é isso que ele quer dizer pra gente. É isso que ele quer dizer pra gente, que a gente faça essa reflexão, né? Então, meus irmãos, é isso. Porque somente a renovação jamais, porque semelhante à renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Ou seja, não adianta eu ter a palavra bonita na boca, tá falando bonito, né? É como, vamos dizer, eu estou aqui conversando com vocês, estou falando, claro que eu estou falando que está aqui no Evangelho, mas muitas vezes a gente vê pessoas falando coisas bonitas, né? Mas o coração, né? Como é que está o coração, essa renovação de sentimento? Né? A gente precisa ter essa renovação de sentimento, né, com Jesus, né? A gente precisa ter essa renovação com Jesus. Então, meus irmãos, que essa mensagem, né, de purificação íntima seja uma mensagem valorosa para a nossa vida. Pelo menos para mim está sendo, né, nesse momento de reflexão. Tá certo? Então é isso que eu queria passar para você, meus irmãos, que Jesus na sua intimidade possa nos ajudar, possa nos iluminar, possa nos guiar, possa nos purificar o coração, possa mudar, melhorar os nossos pensamentos, que nós nos esforcemos, mas que a gente precisa ter esse duplo ânimo que o apóstolo Tiago quis passar para a gente, para que a gente possa purificar o nosso coração, para que nós possamos seguir essa doutrina maravilhosa com mais afinco, com mais amor, né? Para que a gente possa ajudar o próximo. Sendo assim, eu agradeço bastante essa oportunidade e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos hoje, agora e sempre. Muita paz e muita luz para vocês.